que entrou na igreja, as primitivas, e começou, ela fez com que se pervertesse a igreja, né, por causa do dinheiro, cadastro político, e entrou na igreja. E há muito tempo, por exemplo, no Brasil, a gente sabe que a igreja católica, os primeiros domadores das comunidades, até hoje, né, por exemplo, aqui na minha cidade mesmo, por onde eu ando no Brasil, na hora que forma um mini bairro, uma invasão, ou uma sociedade assim que pode futuramente ter um bairro, né? Logo eles tiram o maior espaço que tiver, que eles tiram para a igreja católica. Por que eles fazem? Nem as igrejas evangélicas têm esse patamar. Por quê? Porque geralmente a igreja católica organiza muito essa área social, essa área comunitária, né? Por exemplo, a maioria das invasões, dos órgãos, das associações tem a ver com o incentivo da igreja católica. Não é porque as pessoas pensam, né, que esse caso aí é porque a igreja católica é boa. Não, é porque o povo que são educados lá, eles trabalham, né, geralmente, e tem muitas igrejas também que fazem isso aí também, né, para incentivar as comunidades a viverem bem, né. Então quem fazia a maioria desses começos de associação antigamente eram as igrejas, os padres, os bispos. Aí os críticos criticam que diz que ele fazia aquilo ali porque tudo que eles arrumavam, 10% mais a ajuda que recebia da comunidade, ia tudo para o Vaticano. E nós, que tem um pouquinho de cultura, sabemos que hoje o lugar que tem mais riqueza do mundo é o Vaticano, né? Então, por esse motivo aí, sabe, é uma realidade. Tem um sistema, né, que fez essa organização anteriormente, há muito tempo atrás, e isso é velho, isso é há 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, aconteceu isso aí, né? Então hoje só é uma sequência, só é uma consequência do resultado. A organização que nós temos hoje é apenas uma consequência dos organizadores, ou que seja da Igreja Católica, ou que seja a democracia, que seja o militarismo, que seja democrata, qualquer tipo de organização, desde que seja para o benefício da sociedade. Chegamos até o que é hoje, que hoje a produção de alimento é mais fácil. Por exemplo, se aqui não produzir um arroz, você pega lá de outro estado. Agora mesmo, por exemplo, só o caso daquele catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, você sabe que aconteceu em todas as redes de comunicações, que teve um negócio de comprar arroz, um projeto do governo de comprar arroz de fora do país, o lugar que está sobrando, né? Então, hoje o alimento está mais fácil, não resta dúvida, né? Mesmo sendo mais perigoso, mas eu acho que é porque o pessoal come muito, né? Seu Manel, você foi contado, né, que seu avô era líder lá da comunidade. Ah, sim, é. Depois que ele não passou a não ser mais líder, surgiu outros para continuar lá a cultura. Até hoje, irmão, tem muita cultura aí, que mais gente que reza, que faz festa depois da reza na igreja católica, né? Mas lá onde ele morava, cultura. outra pessoa substituiu ele ou morreu? Quando ele morreu, pararam, encerraram tudo lá. Quando morreu, parou. A família não ficou não. Porque Você acha que tem muitos conhecimentos de sobrevivências que seu bisavô e avô sabiam que não foi passado para outras gerações? Tem umas certas tradições, mas... Então morreram com eles, muitos morreram com conhecimentos. eles. E outra coisa que eu quero falar para vocês é que essa cultura de passar de pai para filho sempre existiu. A cultura significa conhecimento. Recentemente aqui tem as aulas, mas você sabia que há mais de 500 anos já tinha faculdade, tinha escola. Então os maiores centros comerciais, né, dessa cultura cidade grande, tinha escola, tinha formado gente em direito, em juiz. Agora nós é porque somos do interiorzinho, lá do lugar menos desenvolvido, está chegando agora recentemente, já está mais desenvolvido, né? Mas antigamente, moço, as coisas eram difíceis demais, né? Aí o que acontece? Essas culturas jamais que aprendia contando de um para outro, uma pessoa não ia... Teve um tempo aí atrás dos meus avôs, bisavôs, que não ia em aula não. Minha mãe andou em aula aí na escola, um pouquinho, aí não tinha quem incentivasse, né? Ela terminou abandonando a aula sem aprender quase nada. Mas é porque onde eles moravam não tinha empresas que exigiam uma pessoa qualificada para trabalhar? E nem sem qualificar, não tinha emprego de jeito nenhum. O pessoal trabalhava todo mundo de roça, os que era mais rico criavam um gadinho, tinha um pedacinho de terra, né? Geralmente tinha muita terra naquele tempo, o dono das terras não aceitava a pessoa morar, ficava pagando a rendazinha. Aí um cara que tinha muita terra, arrendava muito porte de roça e tinha aquela rendazinha, era a renda que a fazenda produzia, e aquelas fazendas vinham de herança de um dono para outra pessoa, daquele tempo dos senhores de escravo, né, que vinha. Aí a coisa assim, essa cultura veio devagarzinho. Aí agora que tá todo mundo socialmente, quanto mais cresce gente, Nós sabemos, a moradia tão diferente. sabemos que a pessoa às vezes chega a 80 anos, morre, né? Chega a mais de 100, um pouquinho, morre. E se uma pessoa já tivesse muitos anos, a ponto de chegar a 1000 e poucos anos, você acha que ela já tinha abusado desse mundo?
Não, eu acho que não teria não, principalmente no tempo de hoje, que antigamente que não tinha isso aí, o povo era responsabilidade, né? Porque as coisas elas vão mudando aos pouquinhos, né? A É, tecnologia vai surgindo aos poucos. e Aí hoje, uma pessoa que tinha 1000 anos agora na nossa geração, você acha que ela já tinha abusado por as coisas andar de pouquinho em pouquinho? as histórias que tem de pessoas que estudaram assim, o mundo era outro, né? Eu recentemente, eu não sabia, mas recentemente eu pesquisando na Bíblia, eu vim descobrir que o mundo, né, quando estava só Adão e Eva, e antes da vida de Noé, da vinda de Noé, que a vida de Noé o mundo já tinha desenvolvido um bocado, tinha muita gente ruim na terra, mas pessoal mal, né? Mas antes da vida de Noé, quando era só Adão e Eva, sua geração, as terras era fértil e elas não tinham chuva, era difícil chover, porque entre o sol e a terra, naquela época, tinha uma cobertura de uma nuvem toda a vida carregada. Então a umidade daquela nuvem tampava os raios solar e a terra não era seca, era úmida. Então as plantas nasciam e aquelas plantas daquela época, né, que nem a samambaia, que gosta de criar assim, meio sombra, meio sol. Então pegava um pouquinho de raio solar, só um pouquinho da luz ali, crescia e dava fruto aí. É tanto que teve uma época de gente que viveu como coletor. Se viveu como coletor é porque tinha muita fruta, tinha muito alimento, né? Então tinha semente, tinha fruto natural. Para você ter uma ideia, o arroz era natural, né? O milho era natural, aí nascia no mundo aí, sem plantar roça, sem nada, né? Aí depois que a maldade entrou no mundo, né? Que se proliferou, depois da família do Caim, que vocês olham para a história de Caim, ele casou com gente. O primeiro matador de gente foi o Caim, depois teve os filhos dele que mataram gente, Estou contando a história da Bíblia, né? E aí começou a fazer essas coisas e terminou o pecado rendendo, alterando o mundo, e caiu na ira de Deus, e Deus teve que fazer a limpeza com a vinda na época da arca de Noé, né? E então naquele tempo para trás, é tanto que o pessoal não acreditava que ia chover 40 dias, como Noé falava, porque lá quase não chovia, dava um pinguinho de chuva aqui e outra por lá, mas as nuvens eram carregadoras por cima toda a vida, sabe? Quer dizer que a água ela dava a sua substância na terra no ar lá, sabe? Que ela resfriava a terra, era úmido, que era igualmente um ar-condicionado. Então as frutas dava, produzia, a gente comia aí sem plantar, na época dos coletores. Mas aí o pessoal deram para pegar a cana, fazer cachaça, fazer cerveja, beber cachaça e prostituir. A Deus zangou, caiu na ira dele, ele mandou dar uma devasta no mundo. Então com essa história aí, com essa passagem aí, a gente dá para perceber que tudo isso aí, né, toda essa história aí, mostra para nós que o mundo era diferente. Então uma pessoa naquele tempo para viver 800 anos, para viver como a história bíblica que resiste, que viveu 1000 e poucos anos, então era uma vida diferente. Então essa vida também não estragava a pele. Por exemplo, hoje nós temos o raio solar que estraga a pele. A maioria das pessoas quando passa dos 100 anos, a pele está toda destruída por causa do raio solar. Muitos deles que não ataca câncer, mas fica toda estragada, né? O que você acha que as pessoas decidiram morar mais juntas a ponto de formar a cidade? Foi as comunidades depois quando Deus deu a devastação de Noé, botou Noé para fazer e a chuva para acabar com o mundo, né, no dilúvio, né? A partir daí para cá Deus deixou o meio de semente. E o pessoal preocupado, né, com a falta de alimento, começaram a pegar a semente e Deus deu interesse para eles começarem a plantar. Então eles já começaram a formar a comunidade. Para formar uma comunidade, eles teriam que ter alimento para poder formar aquela comunidade. Porque antes tinha muita árvore, era tudo úmido, o céu as plantas eram produzindo direto os alimentos, então não tinha necessidade de formar comunidade. Era só sair viajando, você podia viajar, comia aqui, amanhã já tinha outra coisa para comer ali, então o povo era nômade, direto, né? Então passando de uma cidade para outra, ele cercava aquele trecho de terra e ficava assim, ele dormiu hoje aqui, dormiu ali, mesmo sendo dono de uma área de terra, ficava assim, acampando ela em vários lugares, né? Aí não tinha necessidade de fazer acampamento. Mas quando perceberam, sabe, que tinham que formar a comunidade, quando Deus começou a formar as comunidades, né? Aí já começou a ir diferente, porque eles tinham que ter alimento para comer naquela comunidade. Então eles teriam que plantar onde eles estavam morando. Aí começaram a pegar as sementes das coisas, né, e plantar nas terras férteis daquele lugar que estavam morando, para juntar o alimento. Aí começou a formar as comunidades. E uma das grandes administradoras da comunidade brasileira, no começo, os padres que chegavam amansando a região, colocando a igreja para ensinar o pessoal a lembrar do Criador. E aí essas coisas assim, sabe? Onde começaram a fazer as imagens de cultura, que o povo não tinha cultura para saber ler, eles faziam as imagens para dizer que era Deus, e os mistérios acontecendo. E aí aconteceu muita coisa assim. Muitas vezes o pessoal critica quem adora a imagem de cultura, mas a cultura do anteriormente
era assim, né? Então não tinha como você aprender a ler a Bíblia Sagrada se você não sabia ler. Sabe? Tinha um povo, tudo que tinha alma para acessar. Então eles preferiram apresentar aquela imagem de cultura. Não estou defendendo não, né? Imagem de cultura, porque afinal de contas a Bíblia diz que é para nós adorar. Mas infelizmente é a forma, né? Então esse foi o vídeo de hoje, não foi, Samuel? Pois é, gente, obrigado aí por estar nos assistindo, compartilhe nossos vídeos. Essa é a rotina de um brasileiro nordestino aqui das Caatingas do Maranhão, né? Apesar do Maranhão estar sendo o comecinho das Caatingas, né? São aqui do sul do Maranhão, mais de quase 1.000 quilômetros da capital, São Luís. Estamos aqui perto do cabeceiro de Rio Balsa, né? Perto do Rio Parnaíba. E aí um abração para todos vocês, inclusive uma alusão aí para Chico Museu, seus assistentes, todos os assistentes. Quero mandar uma alusão aí para todos os amigos aí que tiveram a força aí do Chico Museu para mexer com seus canais, todos do YouTube. Ajuda nosso canal também, você que tem um canal aí que tem muito seguidor. Fala do nome do meu canal aí para vocês também compartilharem no canal de vocês. Visita ali o seu Manuel das Bananas, deixa seu like lá, compartilhe. Faça isso para seu amigo velho, já agradeço. E se você não tem muito, se você não é um YouTube muito seguido, né? Se você não tem muitos seguidores, tem sua família, né? Tem seus grupos familiares, seus amigos, pode compartilhar, não importa, não compartilhe nossos vídeos. Eu quero receber crítica, quero receber elogio. Eu quero que nesse vídeo circule na internet, no WhatsApp, circule na rede social, no Instagram, no X. Compartilhe, por gentileza, já agradeço encarecidamente em nome de Jesus.